Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Selma e hoje a gente vai falar sobre comunicação e como que a gente pode usá-la a nosso favor. Então vamos lá. Nós somos todos seres humanos, né? E temos experiências diferentes uns dos outros. Então, desde que a gente nasce até os dias de hoje, a gente tem cada um de nós uma combinação de situações e de experiências que determinam o nosso filtro mental, tá? Esse filtro mental, ele é determinante para a nossa comunicação. Por quê? Porque esse filtro é como eu interpreto o que me é dito, o que me é escrito, o que eu recebo como comunicação. Então, vamos supor que eu estou falando com uma pessoa de um outro país, né? Esse filtro mental dela é mais diferente ainda do meu, porque ela vive num outro país, ela tem uma experiência de vida num ambiente completamente diferente do meu, uma cultura diferente, uma infância diferente, um sistema diferente, tudo diferente. Então, eu preciso, quando eu me comunico, ter o foco no outro e não em mim. Eu vou te explicar o que isso quer dizer, tá? Quando eu tenho foco em mim, eu falo o que eu preciso. E quando eu tenho foco no outro, eu falo o que o outro precisa ouvir para ter a ação que eu quero que ele tenha. Então, vamos supor que o meu vizinho recebeu um pacote para mim, tá? E eu escrevo para ele pelo celular: olha, você pode, quando que você pode me entregar esse pacote? Quando que você vai voltar para casa? Se eu me comunico assim, eu tô com o foco em mim, porque eu preciso do pacote. Agora, se eu escrevo para ele assim: olha, você recebeu um pacote para mim e dentro desse pacote tem um remédio que eu preciso tomar no máximo em 2 horas, porque senão eu vou passar mal. Gente, isso é um exemplo, tá? Não tem nada disso, mas o que eu tô explicando para vocês é que assim, se eu tenho foco no outro, eu sou específica de uma maneira que eu me comunique com ele e influencie ele a tomar a ação que eu preciso receber em troca, tá? Então é assim que a gente consegue ter uma comunicação muito mais efetiva no nosso dia a dia, tendo foco no outro, tá? Mas a gente precisa lembrar que a gente se comunica o tempo todo. Então, a nossa linguagem corporal, a nossa expressão facial, o nosso olhar, como a gente se mexe, o nosso jeito, tudo isso comunica, tá? E se a gente passar isso para o consciente, a gente pode, com certeza, trabalhar isso de uma maneira que nos favoreça, tá? Então, por exemplo, no trabalho, se você vê uma pessoa andando rápido, assim, determinada, o que essa pessoa está comunicando? Ela está comunicando determinação, decisão, não é verdade? Pressa também, pode ser. Dependendo do seu filtro mental, você vai interpretar aquilo de uma maneira. Agora, se você vê uma pessoa bocejando enquanto você está falando, o que a pessoa está comunicando para você? Olha, esse assunto não está muito interessante, né? Inclusive aqui na Alemanha, o bocejo, assim, se uma pessoa está falando e você boceja, é interpretado até como um pouco de ofensa, tá? Isso é muito sério aqui, assim, as pessoas não gostam. Então, se eu sei que eu me comunico o tempo todo, então eu sei que se eu vou para frente, eu demonstro interesse, se eu vou para trás, eu demonstro um pouco de resistência. Se eu faço assim com o olho, eu demonstro que eu não tô gostando. Entende? Então, tudo isso tem um efeito no outro, tá? E a partir do momento que você passa isso pro consciente, você consegue controlar melhor esse efeito que você tem no outro. Mas existe também a comunicação escrita. Quantas vezes você já recebeu um e-mail que o título do e-mail é uma coisa assim genérica e aí ele está endereçado olá a todos e tem um monte de gente em cópia.
E aí tem lá alguma coisa. Eu não estou falando que você não pode fazer e-mail assim. Claro que pode, se for uma informação, se for uma coisa que é para todo mundo mesmo. Agora, se você precisa que alguém tome uma ação com seu e-mail, aí você precisa endereçar isso a essa pessoa que tem que tomar a ação e dizer por que que você precisa daquilo, até quando você precisa daquilo. O que que acontece se aquilo não for entregue naquele prazo, né? E essas informações vão fazer o quê? Vão dar clareza para a sua comunicação e você vai ter muito mais chance de que a pessoa faça o que precisa ser feito, tá? Então, toda vez que você for mandar um e-mail agora, a partir desse vídeo, você e eu também, a gente vai pensar se a gente respondeu essas perguntas, tá? O que precisa ser feito, quem precisa fazer, por que precisa ser feito, até quando precisa ser feito e o que acontece se não for feito, tá? Então, essas 5 perguntas a gente vai responder agora em todos os e-mails que a gente mandar. E com certeza a gente vai agilizar as nossas atividades no trabalho com isso, tá? Porque a pessoa não vai precisar ficar ligando para perguntar, para esclarecer, vai estar tudo claro ali. O que existe também é a comunicação verbal de maneira positiva ou negativa. Gente, que a palavra constrói ou destrói, isso já é sabido há milênios, né? Tá lá escrito no Manual do Ser Humano e veio a programação neurolinguística para comprovar e para estudar isso. Então, se eu falo assim, não se esqueça, o meu cérebro não entende o não. Então, eu tô dando um comando para ele esquecer. Agora, se eu falo se lembre, lembre-se de levar a chave. É muito diferente de não se esqueça de levar a chave. Então, se a gente mudar esse pequeno detalhe no nosso dia a dia, a gente já vai facilitar muito a nossa vida, tá? Então, vamos lembrar de falar no positivo em vez de falar no negativo. Vamos lembrar de focar no que a gente quer e não no que a gente não quer, né? Isso já ajuda muito a nossa dinâmica aí no grupo, no time, em casa, em todo lugar, tá? E eu não tô falando aqui que de uma hora para outra a gente vai conseguir fazer isso o tempo todo, também esqueço às vezes, mas o importante é a gente continuar tentando e ir melhorando cada vez mais, né? Então, agora, se a gente sabe disso, que a gente sabe que a palavra tem o poder de construir ou de destruir, imagine uma comunicação violenta no trabalho, o estrago que não pode fazer, né? A gente tem responsabilidade com as palavras que a gente fala e a gente não pode transformar a nossa língua numa faca, porque vai machucar, né? E isso tem consequências, a gente tem que assumir as responsabilidades. Então, por exemplo, se eu maltrato alguém no meu trabalho e falo palavras que ferem aquela pessoa, o que que vai acontecer? O que que pode acontecer? Se ela está trabalhando daquela maneira atormentada o dia inteiro, ela vai chegar em casa, provavelmente ela vai brigar com a família, os hormônios de estresse dela vão estar lá nas alturas, ela não vai conseguir dormir e vai chegar uma hora que ela vai adoecer e vai fazer falta ali naquele time, na família, em todo lugar. Então, assim, o que eu tô querendo dizer aqui é que se você utiliza as suas palavras de forma que você construa relacionamentos, que você construa autoestima, que você construa, isso volta para você em forma de resultado, tá? Porque as pessoas vão trabalhar mais motivadas, mais felizes, vão confiar mais umas nas outras, porque isso influencia, né? Se uma pessoa começa a fazer isso, ainda mais se for o líder do time que trabalha assim, todo mundo começa a ficar assim, né? E a outra opção também é verdadeira. Se ele começa a brigar com todo mundo, as pessoas também começam a competir e brigar entre si. Agora, uma coisa que eu já observei nesses meus 20 anos de experiência é que tem muita gente que acha que não consegue as coisas se não brigar, tá? Isso é uma distorção da realidade, porque na verdade isso é contraprodutivo. Se você briga o tempo todo com alguém do seu time ou com o time inteiro, o que acontece é que você inibe a criatividade das pessoas. E aí
essas pessoas vão te entregar só o que você pede, entende? E isso volta para você em forma de muito mais trabalho, porque você acaba tendo que pedir tudo. Agora, se você dá mais incentivo e mais autoestima e mais construção de desenvolvimento das pessoas, as pessoas vão superando sempre as suas expectativas. Quer dizer, isso volta para você em forma de resultado e você pode focar muito melhor no seu papel de líder, que é angariar mais projetos, ter o seu posicionamento estratégico, seu e do seu time. Então, assim, isso gera, as consequências são sempre proporcionais ao que você planta, né? O plantio é opcional, a colheita é obrigatória, né? Então, se eu planto palavras de construção, eu recebo de volta em resultado, em ajuda, em reciprocidade, né, gente? Existe um drive mental em todos nós que é o da reciprocidade. E isso é também ponto pacífico, não tem o que discutir, isso acontece mesmo. Bom, aí eu tenho também a questão da comunicação na construção do seu caminho, na construção do seu destino. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos. Imagina que as oportunidades da nossa vida estão em uma árvore, a árvore das oportunidades, tá? Esses frutos que estão nessa árvore, eles têm um tempo certo de serem colhidos. Para você colher esses frutos, você tem que estar ao alcance desses frutos. Talvez esses frutos tenham que estar ao seu alcance. E para eles estarem ao seu alcance, talvez você precise de uma escada. Essa escada está relacionada ao seu aprendizado, ao seu preparo, né? Então, assim, se eu estou preparado, se eu estou lá em cima da escada e o fruto está no tempo de ser colhido, eu posso pegar a minha oportunidade, certo? Agora, como que eu faço para pegar essa oportunidade? Eu preciso da minha comunicação. Eu, assim, oriento muita gente que vem me pedir tal, conselhos e ajuda, e eu falo, a pessoa fala para mim assim: ai, Selma, eu queria tanto ter uma posição de líder. Eu falo assim: mas você já conversou, já falou isso pro seu chefe direto? Ah, não, eu não falei, achei que ele ia perceber e tal. Não é assim, gente. Você tem que falar o que você quer, senão as coisas não acontecem, tá? Quando eu cheguei aqui na Alemanha, a gente veio para ficar 1 ano. Depois de 6 meses, a gente resolveu estender por mais 1. E eu queria fazer um mestrado, eu tinha então 1 ano e meio para fazer esse mestrado. Isso era em julho, as inscrições fechavam em março, quer dizer, já tinha fechado as inscrições para a turma de setembro. E aí, todo mundo, assim, quando eu falava isso para as pessoas falavam: ah, Selma, aqui é a Alemanha, não é o Brasil, fechou, acabou, fechou, fechou. Só que eu não me conformei com isso. Eu mandei um e-mail, entrei no site da faculdade, peguei o e-mail lá do responsável pelo mestrado e escrevi para ele falando que eu sou brasileira, que eu tinha 10 anos de experiência no Brasil, que eu não sabia que as inscrições fechavam em março, que eu só tinha mais 1 ano e meio para fazer esse mestrado, que depois eu ia embora e que se tivesse alguma chance de eu entrar na turma de setembro, eu estava ali à disposição dele. Bom, no fim ele me chamou para uma entrevista e eu entrei no mestrado. Então, o que eu fiz? Eu utilizei a comunicação escrita para entregar para ele a mensagem: olha, existe aqui uma pessoa que quer muito fazer esse mestrado e por causa de uma questão de inscrição, de uma questão de preencher alguns documentos, ela não vai conseguir. Será que não dá para você mudar isso? Entende? Então, quando você tem o foco no outro, você consegue ver coisas que às vezes as pessoas não veem. Vou te dar um outro exemplo. Outro dia a gente recebeu uma comunicação aqui que a gente precisava mandar um documento para um departamento aqui. Aí eu falei com a minha vizinha, eu falei assim: não é possível que a gente tenha que ir lá no correio para mandar isso. Tenho certeza que tem um jeito de fazer isso online. E ela falou assim: Selma, mas está escrito lá que tem que ir no correio. Qual que é a sua dúvida? Só que eu sei que dessa questão do foco, e eu pensei assim: a pessoa que mandou isso, ela mandou isso porque ela precisa comunicar que esse documento tem que ser enviado.
entendeu? Ela deve ter pego lá um e-mail padrão que ela manda toda vez, que não tem corona, não tem nada, manda toda vez, vai pelo correio e pronto. Só que como eu sei disso, eu liguei para lá e falei assim, escuta, tem alguma outra maneira de mandar? Ah, tem aqui, acessa esse site, faz isso, faz aquilo, pronto. Escaneia o documento e manda. Entendeu? Quando você tem o foco no outro, você enxerga coisas que às vezes não é óbvio de ser visto. A comunicação, então, ela pode te ajudar a dar direção, a acessar as oportunidades que você tem. Uma outra questão da comunicação é que ela pode oferecer resistência quando alguém está querendo te tirar do lugar que você quer. Por exemplo, se existe uma mesa e tem 4 crianças sentadas na mesa, tá? 2 chegaram primeiro e 2 chegaram depois. Aí chega a professora e fala assim, por causa do corona só pode ficar 2 nessa mesa. Uma criança levanta a mão e fala assim, eu quero ficar aqui. O que a professora faz? A professora pega os outros 2 amigos e manda para outra mesa. E aquele que falou e o amigo dele continuam ali. Eu tenho um exemplo prático disso que eu tô falando, que aconteceu assim aqui. Então, o que aconteceu com aquele menino? Ele, com a comunicação dele, ele ofereceu resistência. Acontece que as outras 2 crianças, se você for falar com elas, elas vão falar assim, olha, se eu tô sentado na mesa, é óbvio que eu quero ficar ali. Eu não preciso dizer que eu quero ficar ali, porque a professora tem que saber se eu tô ali é porque eu quero ficar ali. Entendeu? Ponto, gente. A vida não é assim e a gente muitas vezes se comporta assim. Muitas vezes eu acho que se eu mereço uma posição de liderança, ela vai me ser oferecida pelo meu chefe direto. Só que não é isso que acontece. Eu tenho que chegar e falar para ele o que eu quero. Se eu não quero mudar de lugar, eu tenho que levantar minha mão e falar, eu quero ficar aqui. Porque o nosso cérebro, ele procura sempre o caminho mais fácil e sem resistência. A professora, é claro que ela vai procurar o caminho que ela tem menos resistência, porque ela precisa dar aula. Ela não está ali para ficar organizando as pessoas em mesa. Entende? Então isso, estava acabando a bateria do celular, eu tive que clicar. Então, a gente precisa, na nossa vida, se posicionar e utilizar a nossa comunicação para falar o que a gente quer, o que a gente espera. As pessoas não vão adivinhar, tá? Então, o que eu quero que você leve desse vídeo? Tenha o foco no outro, pense no que ele precisa ouvir para ele tomar a ação que você quer que ele tome, tá? Seja específico, explique o porquê das coisas quando você for falar. Faça os seus e-mails de maneira que as pessoas entendam quem tem que fazer o quê e até quando e por quê. E o que acontece se não fizer, tá? E quando você for se comunicar de maneira verbal, lembre-se que a comunicação, ela te leva para o teu destino, ela pode te impedir de sair do teu destino, ou se você tiver uma postura passiva, aí a vida vai te levar, tá? Então, o que eu gostaria, sinceramente, de ensinar nesse vídeo é isso, que nós temos esse filtro mental, todos nós temos, a interpretação é diferente de uma pessoa para outra, e a comunicação é a chave para a gente tomar as rédeas da nossa vida. É isso. Gente, olha, agora deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu preciso que vocês me deem o tal do like e se inscrevam no canal, porque o algoritmo do YouTube, ele trabalha assim. Se eu não tenho likes, o meu vídeo não é entregue, não aparece lá nas pesquisas, nem... Então, assim, eu preciso do like por causa disso, tá? Comentem aí o que vocês acharam, se vocês têm alguma pergunta,
tá bom? Eu posso me aprofundar mais nesse tema, posso fazer até um outro vídeo sobre isso. Tem muitos temas ainda na minha cabeça que eu quero trabalhar com vocês, tá? Um de cada vez, eu vou tentar fazer pelo menos um vídeo por semana. E a gente vai se falando e eu tô muito feliz de estar com esse projeto desse canal e eu espero que vocês estejam gostando e podem comentar à vontade e fiquem bem, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.